Fernanda Sampaio, da Clima Tempo. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Agora, 8 horas e 24 minutos, a gente vai continuar falando sobre essa questão do transporte nas rodovias brasileiras. Quem está conosco ao vivo, em áudio e vídeo, vamos ver só se a conexão está boa, é José Augusto Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária e criador do movimento Maio Amarelo. José Augusto, está me ouvindo bem? Bom dia. Bom dia. Thaís, estou te ouvindo muito bem. Ótimo. José Augusto, que está com a gente também aqui com imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. José Augusto Ramalho, quem, afinal, deveria fiscalizar ou fiscaliza transporte de passageiros pelas rodovias do Brasil? Porque quando a gente vê 2 acidentes com essa gravidade acontecerem num período tão curto de tempo, envolvendo veículos irregulares, a gente fica com a impressão de que alguma coisa não está funcionando direito, né? Bom, Thaís, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade do Observatório Nacional estar falando com vocês. Sem dúvida, para nós, primeira coisa é a tristeza dessas famílias que perderam os seus entes, né? E sempre a mesma coisa, Thaís, né? Lamentar a perda das famílias, o poder público vem à televisão lamentar o ocorrido, o órgão regulador, como você acabou de falar, vai dizer para nós que o ônibus está irregular, que o motorista está irregular, né? E que a empresa que geralmente causou o acidente vai dar assistência às vítimas. Ou seja, é sempre a mesma história, né? Infelizmente, esse ônibus não deveria estar onde ele está, ou seja, cair naquela altura que ele caiu. Isso chama-se segurança viária, uma coisa que, infelizmente, ao longo dos anos, o Brasil pouco participava dessa discussão. Mas, de 10 anos para cá, a gente vem intensificando isso. E o que precisava ter ali era uma simples defesa. Ou seja, independente se o motorista não está regularizado, se a empresa, ou seja, isso são fatores que são importantes, têm que ser fiscalizados, mas não é o fator da morte. O fator da morte dessas pessoas não ter um... Estamos com problema no contato? Perdemos o áudio, né? José Augusto Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, falando com a gente sobre essa sequência terrível de acidentes, o primeiro envolvendo um ônibus no interior de São Paulo e o segundo em Minas, né, Thaís? E ele está levantando algo muito importante, que é também a falta de condição de segurança da rodovia, a falta de uma defensa ali naquela ponte, né, José Augusto? Thaís e Agostinho, por vocês terem uma ideia, a gente tem que quebrar esse paradigma que duplicação de rodovia é segurança. Nesse momento, todo o poder público vem falando, faz anos que eu peço a duplicação. Se você viajar em rodovias da Europa, muitas, mas muitas delas são rodovias simples. Engana-se quem acha que a duplicação vai reduzir o número de acidentes. 51% dos acidentes acontecem por saída de pista e colisão com objeto fixo. Ou seja, quando você sai da pista, você colide contra obstáculos ou cai numa ribanceira. O número é 25% das mortes em rodovias ocorrem por isso. Um simples sonorizador, aquele que faz barulho quando você passa com o pneu em cima, na borda, já evitaria uma saída de pista. Mas o certo é termos a defesa em alturas como essa aí. Essa tecnologia chama-se rodovias que perdoam. Por quê? Se houver uma falha mecânica, uma falha do motorista, ele não precisa pagar com a vida dele pela falha que ele cometeu. Isso já é introduzido em vários países da Europa e Estados Unidos. E estamos fazendo um trabalho, entregaremos agora em dezembro ao governo federal um plano para que entre 2020 e 2030 o país elimine essa situação. E não precisa de investimentos suntuosos. São investimentos de baixo investimento e de alto retorno em salvar vidas. Olha, José Augusto, bom dia para você, obrigado por atender aqui o nosso convite. No caso do acidente aqui do interior de São Paulo, né? Aquela estrada onde houve a colisão entre o ônibus e o caminhão,
ela não tinha condição de receber aquela movimentação toda, sabidamente. E o que acontecia ali, segundo o relato de moradores e depois também até de autoridades, é que aquela via era utilizada como escape para motoristas que queriam fugir do pedágio. Aqui em São Paulo a gente tem estradas boas, não sei se você concorda, mas nós temos várias estradas muito boas, talvez as melhores do país, só que elas são muito caras. Então a gente cria uma estrada equipadíssima, de primeiro mundo, põe um pedágio muito caro que acaba sendo um tiro no pé. Você não acha isso? Agostinho, então, essa é uma situação em que o observatório pouco comenta. Por quê? Quando você vai para a esfera caro, barato, investimento, essa parte, existe essa polêmica muito grande. Vocês viram que o segundo lote de concessão de rodovias, os valores são bem mais agradáveis, né? Você citou São Paulo, quando você vai mais para o interior de São Paulo, onde as concessões foram feitas numa segunda fase, os pedágios são valores bem, bem agradáveis, bem melhores do que você circular próximo aqui à capital. Então, isso eu concordo como cidadão, não como observatório, que a gente tem que revisitar essa situação. Mas aqui eu queria deixar claro e bater nessa tecla. Não é a duplicação, não é a concessão que vai salvar a vida. Acabamos de ter 2 rodovias entregues agora recentemente, uma com o governo do estado, outra pelo governo federal, e nós aqui discutimos a questão do jogo de 7 erros, né? Nós pegamos as 2 rodovias como elas estavam antes e depois, e elas tinham erros clássicos de falta de engenharia. E não é caro, Agostinho. Investir em segurança é barato. Eu pergunto para você, quanto custou para o Estado aquele monte de veículos, ambulância, bombeiro, para atender aquelas vítimas? Quanto vai custar para o Estado manter essas vítimas que vão ser sequeladas nesses acidentes de trânsito? Eu quero dar um exemplo muito simples, Agostinho. Quando você compra um apartamento, né? E você vai lá visitar o teu apartamento, você imagina que em vez de ter o parapeito lá, a defensa lá na varanda, eu tivesse uma faixa amarela dizendo, não ultrapasse. Você compraria esse apartamento? Você colocaria seus filhos ali, recebia os amigos ali na varanda para tomar uma cerveja? Acho que não. Você não aceita o seu apartamento sem a defensa. Nós não podemos mais aceitar rodovias sem defensa. Não é duplicação. Se eu tiver uma rodovia com defensa bem sinalizada, né, a gente já tem dado suficiente para mostrar que uma rodovia pavimentada, e não sinalizada, e não com equipamentos que protegem, que perdoam, como a gente acabou de citar, aumenta significativamente o número de mortes. E a gente... Opa, José Augusto Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, criador do Movimento Maio Amarelo, falando conosco aqui na Rádio Bandeirantes e levantando uma questão que é paralela à circulação de ônibus clandestinos, à falta de fiscalização, à condição precária dos veículos, que é também essa questão da segurança nas rodovias. José Augusto, além da defensa, o que mais pode tornar uma rodovia, que não é uma rodovia de ponta, dessas que tem pedágio, 4, 5 faixas de circulação, mais segura para quem a utiliza? Olha, existem tecnologias de baixo investimento que dão um alto retorno de salvar vidas e reduzir gastos para a sociedade. O Brasil gastou, por ano, ele gasta aproximadamente 10 bilhões de reais com acidentes de trânsito. Thaís, para você ter uma ideia, isso equivale ao que o Brasil, se você somar, é o que o Brasil vai economizar em 10 anos com a Previdência, que foi um assunto recente aí na mídia. O que nós vamos economizar 10 anos pela Previdência, 70% a 80% nós vamos gastar com acidente de trânsito. O acidente de trânsito é uma grande pandemia que ninguém toca. A gente só fala das tragédias pontuais. Se eu falar para você, Agostinho, que ontem, 2 ônibus colidiram também, tiveram acidentes, e cada um matou 45, 50 pessoas. Você acredita? Acredito que agora deve estar acontecendo coisas muito parecidas, lamentavelmente. Então,
Não, eu vou traduzir isso para você. É. Por dia, morrem em torno de 100 pessoas de acidentes de trânsito. Só que não se noticia, porque morre um Zezinho aqui, um Pedrinho lá, um Ramalho lá, entendeu? Sim. Quando tem uma situação que morrem 17, 40 pessoas, isso vem à mídia. Olha um dado interessante. Há um mês atrás, 15, 20 dias atrás, a pandemia matou no mundo 1 milhão de pessoas. O trânsito mata por ano 1,3 milhão de pessoas por ano. E não se fala nada. E essa pandemia, ela não depende de vacina, não depende do presidente, não depende do governador, ela depende de uma consciência da sociedade. O poder público tem que entregar para a gente rodovias com segurança. Mas 90% desses acidentes são causados por fator humano. Isso que eu queria perguntar para você. Me permita. Você tocou no ponto perfeito, eu acho. Há uma parcela significativa de responsabilidade de cada um de nós, motorista, enfim, quem entra num ônibus clandestino sabendo que está entrando no Arapuca. Eu queria te perguntar o seguinte: há quem diga que a ausência do policiamento na estrada também é um facilitador de excessos, de abusos. A gente tem visto isso. Já houve em outros tempos mais agentes presentes nas rodovias. O policial rodoviário, enfim, a presença física dele intimidava. Naquele trecho, pelo menos, você ficava esperto. Hoje tem menos, a estrutura é menor, se optou por radares ao invés da fiscalização do ser humano. Você acha que se houvesse um incremento no policiamento, no cidadão, na pessoa, na estrada, isso poderia ter algum resultado positivo? Vou convidar você para trabalhar conosco. Porque Opa! Você colocou muito bem, muito bem. Como eu disse, são 3 fatores: veículo, veicular e humano. A fiscalização, Lucinho, é fundamental, né? Ainda mais num país como o nosso, que é um pouco avesso a respeitar leis, né? Mas a formação do nosso condutor tem que mudar, Agostinho. Nós fomos adestrados a tirar a habilitação, adestrados a receber uma habilitação. Ou seja, eu sou treinado para passar numa prova e ir para a rua com um carro, com uma motocicleta. E eu vou me matar. A tragédia já está escrita. A fiscalização é fundamental. É os 3 E's lá: enforcement, que é a fiscalização; engineering, que é a engenharia; e education, que é a educação. Então, a engenharia é aquilo que a gente acabou de falar. A fiscalização é fundamental. Mas pegando o exemplo do apartamento, a engenharia falhou, não colocou a defensa no seu apartamento. Não tem lá o síndico te fiscalizando se você está muito próximo para cair da sua varanda. Agora, se você tiver educação, tiver orientação, você não vai na borda da varanda, entendeu? Nós temos que incutir na nossa cultura a educação para o trânsito. Então, nós estamos levando, inclusive, a partir de janeiro... Tem umas quedas momentâneas do áudio. Enfim, mas acho que ficou bem claro, né, Thaís, o que defende o Zé Augusto Ramalho, do Observatório Nacional de Segurança Viária, são esses 3 pontos: a engenharia, a estrada, que tem que estar adequada, a fiscalização, que é essencial também, e a situação do indivíduo, né, o cidadão, que tem que estar atento também e controlar, porque no final das contas o preço quem vai pagar é ele com a vida em muitos casos. Zé Augusto, só para a gente encerrar e agradecendo a sua presença aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Olha, eu que agradeço. Vocês não sabem a importância da imprensa nesse momento, de passar informação. Além de ficar noticiando, óbvio, o factual, além de mostrar a dor da família, as responsabilidades, mas aproveitar o momento para orientar o cidadão. O cara que vai pegar um carro agora em dezembro e no final do ano, respeita os limites. Se todos nós, Agostinho, a partir de segunda-feira ou a partir de hoje, respeitar o limite de velocidade, não usar o celular, não beber e dirigir, é tão simples que depende de cada um. Nós vamos reduzir esse número de acidentes trágicos de uma maneira significativa. E muito obrigado a Bandeirantes, que sempre tem nos ouvido e levado informação. Muito obrigado. Obrigada.
Muito obrigada, José Augusto Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Os